Oi, eu sou a Cissa e nesse vídeo eu vou apresentar meu projeto de monografia em sistemas de informação. O objetivo principal do projeto é a geração de benchmarks para compilação preditiva. E antes de explicar o que é a compilação preditiva, eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais conhecido, que é no contexto de imagens. Então, imagina que você vai treinar um modelo para diferenciar imagens de cachorros e gatos. Para alcançar uma boa precisão na classificação, você precisaria de um grande conjunto de imagens para representar ambas as classes de forma diversificada. E do mesmo jeito, no contexto de compilação preditiva, onde o objetivo é determinar a melhor sequência de análises e otimizações para um programa específico, eu também preciso de um conjunto grande e variado de programas para treinar esse compilador. Então, os diferentes programas vão permitir que o compilador capture diferentes padrões e realize análises e otimizações eficientes dado um novo programa. Então, a ideia do meu projeto é gerar esses programas executáveis, mas de forma automática. Então, o meu projeto se chama Jotai, que se refere a uma lanterna mágica. E a ideia do projeto é dar vida a programas. Então, o Jotai é uma ferramenta que vai receber como entrada um programa que pode ser compilado, mas ele não possui nem main, nem entradas, ou seja, ele não é executável. E o Jotai transforma esse programa em um programa que executa e executa sem comportamento indefinido para pelo menos um tipo de entrada. Então, como que eu faço para gerar essas entradas válidas de forma automática? Então, digamos que eu tenho aqui a função sum, que recebe um ponteiro para o inteiro v e um inteiro n. E ele define esse membro data da struct s como a soma dos primeiros n elementos de v. Então, no caso de n ser 3, o valor de data vai ser definido como 6, e tá tudo certo, não teremos problemas. Mas e se eu mudar o valor de n para 6, aí a gente vai estar acessando uma área da memória que não foi alocada, e são exemplos de comportamento indefinido. Então, na hora de gerar meus benchmarks, eu quero evitar esse tipo de comportamento. Então, agora eu vou mostrar qual que é o passo a passo do Jotai. Então, como entrada, o Jotai precisa de programas que são compostos apenas por funções, como a função sum que a gente viu. E para esse projeto, a base de referência foi extraída do repositório Angaband, que possui mais de 1 milhão de programas em si. E uma vez que eu tenho esses programas, o Jotai precisa saber qual que é o tipo de entrada que ele vai precisar gerar para cada programa. E aí a assinatura da função e os membros dos structs são extraídos de cada programa por meio de um plugin do Clang e são escritos em um arquivo chamado descritor. E aí, a partir das informações do descritor, eu quero gerar restrições sobre essas entradas. E aí, essas restrições vão ser escritas utilizando uma linguagem geradora de restrições, que foi criada especificamente para o Jotai. Então, foi desenvolvida uma gramática para essa linguagem, e aí o Lexer, o parser e a análise semântica são feitas como uma ferramenta interna do Jotai, de forma que, dada uma restrição válida nova, o Jotai consegue gerar entradas automáticas para um programa de acordo com essa restrição. Então, as restrições mais comuns vão ser definidas sobre o valor e o comprimento das entradas, utilizando diferentes operadores. Então, aqui, por exemplo, para a função sum, eu posso definir n como 4 e o comprimento de v como 3. Eu posso definir n como um valor maior que 0 e o comprimento de v igual a n. E há também vários outros tipos de restrições que vão lidar com estruturas recursivas, com matrizes, com outros tipos de operadores. Enfim, mas para simplificar a apresentação, eu vou manter apenas esses dois exemplos. Então, uma vez que o Jotai tem a descrição da função e ele tem essas restrições que devem ser aplicadas, o Jotai vai pegar cada restrição individualmente e inicializar as entradas de acordo com ela. Então, por exemplo, para a primeira restrição, esse é o código que vai ser gerado. Primeiras entradas vão ser inicializadas como definido pela restrição, e a função sum vai ser chamada com essas entradas que foram definidas, e uma vez que a função é chamada, a gente libera a memória se foi alocada alguma memória. E tudo isso de forma automática. Então, cada código que é gerado por uma restrição vai se tornar um case em uma declaração switch, e tudo isso vai ser unido em um único benchmark daquela função. Então, aqui temos a primeira restrição, que foi gerada como case 0, e em seguida temos o case 1, que é a outra restrição que eu criei. E aí a declaração switch vai estar dentro da função main. E em seguida a gente coloca a função original, que a gente extrai do Anga, e finalmente são adicionados alguns includes e algumas funções auxiliares. Então, essa aqui vai ser a primeira versão de benchmark que o Jotai vai gerar. Mas mesmo com a geração das entradas a partir das restrições, pode ser que os programas ainda tenham um comportamento indefinido. E para remover esses casos, os benchmarks são compilados com Clang Sanitizer, que vai indicar se eu tiver algum acesso de memória indevido. Então, nesse caso aqui, o Jotai vai compilar e executar os benchmarks, e ao executar o código da primeira restrição, a gente obtém um comportamento indefinido, porque a gente está tentando acessar a quarta posição de um array de tamanho 3. E a segunda restrição vai ser executada sem problemas. E aí, o último passo vai ser remover os casos que não passaram. Então, como a gente pode ver aqui, agora o case 0, na verdade, é a segunda restrição, e a primeira restrição foi filtrada e removida do benchmark. E aí, esse, então, vai ser o benchmark final que vai ser adicionado à coleção do Jotai.
E utilizando essa metodologia em aproximadamente 70 mil programas longa-bench, foi possível gerar aproximadamente 35 mil programas que executam sem comportamento indefinido, e muitos desses com mais de um tipo de entrada. E, finalmente, depois de gerar esse conjunto de programas, foi possível realizar alguns experimentos. O objetivo do primeiro experimento era entender o comportamento dinâmico dos programas. Então, existem vários testes estatísticos que assumem que os dados seguem de uma distribuição normal. E o primeiro experimento investiga se o comportamento de speedups que a gente obtém ao aplicar otimizações do compilador formam uma distribuição normal. E aí, por speedup, eu quero dizer a taxa de instruções que são executadas por um benchmark quando ele é compilado sem otimizações, ou seja, com a flag O0, e quando ele é compilado com as flags O1, O2 e outras flags de otimização. E aí, o número de instruções executadas foi coletado com o CFG-Grind, que é um plugin do Valgrind. E aí a pergunta era, a distribuição desses speedups, dessa razão, formam uma distribuição normal? E para saber isso, foi aplicado o teste de normalidade do Shapiro-Wilk em 3 conjuntos de benchmarks, 2 conjuntos do JTAI e 43 programas do SPEC. Isso só para saber se o JTAI se comporta assim como outros programas já bem conhecidos. E nos 3 conjuntos, o teste retornou um p-value muito baixo, indicando que os speedups observados são muito improváveis de formarem uma distribuição normal. Esses aqui são os gráficos que mostram quão distantes os pontos estão de uma distribuição normal, que seria essa área cinza. O segundo experimento verifica se existe uma correlação entre o número de instruções executadas pelos programas de JTAI e o tempo de execução desses programas. Isso é importante porque a maioria dos programas de JTAI executa por um tempo muito curto, então fica meio difícil de medir os efeitos de otimizações de código nesses programas. E aí, nesse experimento, a ideia era ver se o número de instruções executadas por programa pode ser usado como substituto para o seu tempo de execução. E aí foram utilizados 50 programas do JTAI, e o número de instruções foi coletado com o CFG-Grind, e o tempo de execução medido com a função clock de C. E essas figuras aqui, elas ilustram a relação para os níveis de otimização de O0 e O2. Para medir essa correlação, foram utilizadas 2 medidas, o coeficiente de Spearman e o coeficiente de Kendall. Esses aqui são os coeficientes que foram obtidos para os níveis de otimização de O0 e O2 dos dados coletados. E esses coeficientes obtidos próximos a 1 confirmam que o número de instruções executadas pode sim ser usado como substituto para o tempo de execução, pelo menos nesse ambiente. E, finalmente, o último experimento teve como objetivo avaliar a possibilidade de usar histogramas de características extraídas do código-fonte do programa como indicador para prever o speedup do programa. Então, para isso foi construído um modelo de regressão linear utilizando a biblioteca Keras. E a entrada desse modelo é um histograma de características do programa, que inclui opcodes, loops, blocos básicos de cada programa, isso quando compilados com O0 e O1. E a partir dessas informações, o modelo deve prever qual que é o speedup desse programa, ou seja, a razão entre o número de instruções executadas quando compilado com O0 e O1. E os resultados mostram que o modelo Keras superou o modelo geométrico em termos de erro quadrático médio e erro absoluto médio, indicando que o modelo Keras teve uma capacidade de previsão mais precisa. E esses resultados indicam que, se você tem histogramas simples das características do código-fonte de um programa, isso pode ser útil para prever o speedup das otimizações do compilador. Isso aí pode ser útil para tomar escolhas no desenvolvimento de software que vão garantir melhores otimizações pelo compilador. Então, esse foi o JTAI. O conjunto de programas e a ferramenta estão disponíveis no repositório, e assim como todos os dados coletados a partir dos programas. E você também pode ter acesso a uma Docker, que você consegue executar e testar o JTAI, e assim gerar seus próprios benchmarks. E é isso. Esse foi o JTAI. Obrigada.